só começar aqui. Beleza. Bem, pessoal, então, seguinte, para quem já me conhece ou para quem não me conhece, meu nome é Felipe, tá? Professor de Física de vocês. E hoje nossa aula será sobre unidades de medida. Então, a gente vai fazer um debate sobre a respeito de como a física lida com medidas, tá? Para início de conversa, a gente vai bem do começo, falar a respeito de como é que essas coisas se desenrolaram ao longo da história, tá? Ao longo do que a gente conhece na humanidade sobre essa forma de medir, né? Então pensa comigo aí, né? Pensa rapidão aí, como seria complicado, por exemplo, fazer trocas comerciais, ou seja, vender, comprar, comparar produtos em uma época em que as unidades de medida eram todas desiguais, não existia um padrão para as medidas. Imagina, por exemplo, que vocês fossem a algum lugar comprar alguns quilos de alguma coisa, sei lá, você vai aí na feira, você vai no supermercado, você vai a algum lugar e você vai comprar, por exemplo, feijão e você pede uma certa quantidade de feijão lá, que você já sabe que pode ser 1 quilo, pode ser 2 quilos, em alguns lugares até vende menos, né, meio quilo, mas você sabe que existe uma unidade padronizada para essa massa de feijão, né, para essa quantidade de massa, que é o quilograma. Quando você compra, por exemplo, alguma roupa, né, tem algumas medidas lá, você sabe bem que isso pode mudar, né, dependendo da fábrica, as medidas, sei lá, uma numeração, sei lá, 38 pode ser maior em uma fábrica, menor em outra, mas cada fábrica possui uma tabela informando que o número 38 tem tais dimensões, né? Tem tantos centímetros aqui, tantos centímetros de comprimento e tudo mais, né? E o centímetro, assim como o seu correspondente, que é o metro, são unidades de medidas padronizadas para que a gente possa entender aquilo que a gente compra, aquilo que a gente usa, tá? Quer ver outra coisa também? Quando a gente fala que a aula de vocês vai começar às 10 horas, por exemplo, né, às 10 horas da manhã, e vai ter uma duração de 50 minutos, ou são 2 aulas, cada uma com 50 minutos, ou cada aula com meia hora, enfim. Essas unidades que a gente fala aqui são unidades de tempo. Você também sabe que essas unidades correspondem a um certo tamanho, né, uma certa medida. A gente aprendeu a ter noção dessas coisas utilizando unidades de medidas padronizadas, ou seja, pegando coisas que nós usamos no dia a dia e formalizando uma maneira de medir essas coisas. Lógico que eu aqui citei unidades de tempo, de massa, né? E também citei unidades tempo, massa e comprimento, que era o caso do centímetro e do metro. Mas existem muitas outras unidades de medida, a gente vai debater isso ao longo dessas aulas a respeito de unidades, né? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Todo mundo aqui deve ter ouvido falar nas séries anteriores, lá do Fundamental, ou em algum momento da vida, né? Já que você acabou de chegar no ensino médio aqui na primeira série, você já ouviu falar sobre o átomo, né? Você já se fez uma pergunta desse tipo? Quantos átomos existem no universo? Né? Que é aquela pequena partícula que, né, compõe um elemento químico. Você saberia dizer quantos átomos existem no universo? Pois é um cálculo um pouco complicado. E se eu fosse mais além? Se eu perguntasse para vocês se vocês saberiam me dizer, ou se seria possível, né, informar quantos prótons tem o universo? Ou seja, aquela partículazinha que está lá no núcleo do átomo. Quantos prótons nós temos no universo? Pois é, medir esse tipo de coisa, né, é bem complicado, mas há quem tenha feito esse tipo de cálculo, né? Um professor lá na Inglaterra, no ano de 1938, ele sugeriu, né, que o número de prótons pudesse ser conhecido. Ele deu esse número lá, um número bem gigante, né? Se a gente fizer uma contagem aqui, ó, vou fazer rápido aqui, né? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21... 41, 5... Tem para mais de 60 dígitos o número que ele sugeria que seria a quantidade de prótons do universo. Isso ele sugeriu em 1938, galera. Ó, tempo antigo, né? Então, sugeriu, se ele estava certo ou não, ele foi capaz de fazer essa medida a partir de algum padrão. Ele pôde, observando a natureza,
né, fazendo algumas medidas locais, ele pôde expandir essa medida para algo mais extremo e conseguiu sugerir esse número. Se ele tá correto, ou se ele está próximo disso, a gente não sabe, porque isso é uma medida um pouco difícil de ser feita de uma maneira mais complexa, né? Quer ver outro exemplo? Qual é o tamanho do nosso universo? Quanto ele mede? Nós sabemos que fora da Terra existe, além do nosso sistema solar, uma imensidão no espaço de outras galáxias, outras estrelas, outros planetas, outros sistemas solares, mas qual é o tamanho do universo? Você já parou para pensar? Quanto ele mede? Né? A gente sabe fazer, muitas vezes, ou informar a distância entre duas cidades, mas a gente não sabe, por exemplo, pelo menos a gente tem que ter, a gente às vezes na cabeça não tem uma noção de que tamanho é o local que nós moramos, né? De que tamanho é o universo. Pois é, de uma maneira geral, nosso universo ele tem um tamanho conhecido, né? Que não é um tamanho exatamente preciso, mas é um tamanho bem estimado, tá? Fazendo uma contagemzinha aqui, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Seria uma medida em metros que possui 27 dígitos, tá? Ou seja, uma medida gigante, mas nós podemos também chegar ao valor da medida do tamanho do universo fazendo uso de unidades de medida, ou fazendo comparações, ou criando padrões para poder fazer essa medida. Um vírus, por exemplo, qual o tamanho de um vírus? Né? Se eu pudesse medir um vírus em metros, ou em centímetros, ou em milímetros, que tamanho teria isso, né? É possível também medir esses micro-organismos, né, como o vírus, o caso que nós estamos vivendo agora, que tamanho é o coronavírus, né? Então, medidas muito grandes ou muito pequenas foram feitas pela ciência ao longo da história, né, por uma razão simples. A gente sempre precisou medir as coisas, quer seja comprimento, quer seja o tempo, quer seja massa, quer seja força, intensidade luminosa, intensidade sonora, enfim. De maneira geral, a humanidade sempre precisou fazer medidas por uma razão bem simples. Essas medidas nos ajudam a entender os fenômenos ao nosso redor, nos ajudam no nosso dia a dia com algumas praticidades e algumas tecnologias, né? Então, números grandes e números muito pequenos, eles são utilizados ao longo de toda a história da humanidade, e as primeiras medidas, por exemplo, né, fugindo um pouco dessa primeira parte, as primeiras medidas elas foram feitas usando as partes do corpo. Por exemplo, polegada, palmo, né, jarda, que é uma medida da ponta do nariz até a pontinha do dedo lá, braço também, pé, e algumas outras medidas, né, que geralmente você vai ali a um lugar e você ainda vê algumas coisas desse tipo, né, você vai comprar, sei lá, corda, por exemplo, e o cara vai lá e mede 1 metro no braço, né, você já deve ter visto alguma coisa, vai comprar fio, por exemplo, você vai lá, o cara vai lá e mede no braço, né, não é tão incomum acontecer algumas coisas desse tipo. Porque as primeiras unidades de medida foram, de fato, construídas a partir de medidas do corpo. Só que eles tinham um problema, né? Qual é o principal problema disso? O meu palmo é um pouco diferente do seu palmo. Polegada? Também. Jarda? Nem se fala. Então, isso era uma confusão, como eu me referi no começo, quando nós estávamos falando de trocas comerciais, venda e compra de alguns materiais, ou até na hora de medir detalhes, né? Para conseguir construir coisas, essas medidas eram um problema, tá? E aí somente lá na década de 60 que as primeiras reuniões mundiais a respeito de um padrão internacional sobre isso foram feitas, ou seja, as pessoas fizeram, os governantes fizeram acordos para que tudo fosse padronizado de uma maneira mais simples, de uma maneira mais direta sobre as unidades de medida. E aí sim, né, começaram os debates de que unidades de medida iam ser usadas para cada coisa, tá? E eles fecharam um padrão com 7 unidades de medida, tá? Pelo menos para início. Depois, ao longo do tempo, outras unidades foram sendo acrescentadas. Mas essas 7 unidades de medida ficaram conhecidas, né, como as unidades fundamentais, ou unidades básicas, né? Que são a unidade de comprimento, que é o metro, a unidade de tempo, que é o segundo, a unidade de massa, que é o quilograma, a unidade de temperatura, que é o Kelvin, a unidade de corrente elétrica, que é o ampere,
a unidade de quantidade de matéria, que é o mol, vocês vão ver falar muito em química disso, e a intensidade luminosa, que é a candela, tá? Então, essas 7 unidades de medida, elas foram estabelecidas para que fossem usadas mundialmente, para que todos os países, em trocas comerciais, ou para que a coisa toda ficasse padronizada. Nem todos os países do mundo assinaram, tem uns 2 ou 3 países que até hoje não usam. Um exemplo desses países é os Estados Unidos, eles têm um sistema lá bem diferente, em que você já deve ter visto em algum filme, tipo jarda, ao invés de usar metro, milha ao invés de usar quilômetro. Também é possível aparecer graus Fahrenheit, né, se referindo à temperatura ao invés de Celsius ou Kelvin. Enfim, uma série de unidades de medida que nós não conhecemos muito bem e às vezes nós precisamos fazer alguma transformação. Até essas que eu citei, né, palmo, polegada, são unidades de medida que ainda têm algum certo uso, tá? Mas para a gente aqui não é comum. Depois eu mostro para vocês onde é que essas medidas podem aparecer no nosso dia a dia, né? Então, depois a gente também vai falar um pouquinho mais profundamente sobre o sistema internacional, tá? Só você tem aqui para vocês terem noção de que as unidades elas foram padronizadas, né? Tudo teve um padrão para que a gente conseguisse fazer com que a coisa pudesse funcionar bem. Mas, para início de conversa, galera, eu falei de números muito grandes e números muito pequenos, né? Como, por exemplo, o tamanho do universo, o tamanho que a gente consegue observar do universo, se referia à quantidade de prótons que o universo tinha, se referia ao tamanho de um vírus, também me referi ao poderia me referir a várias medidas muito grandes ou muito pequenas. A ciência trata disso, né? Medidas muito grandes ou muito pequenas. Mas antes da gente ir para as unidades de medida em si, a gente precisa aprender hoje como a gente pode representar números muito grandes ou números muito pequenos em um sistema que fique de fácil entendimento, tá? O nome dessa representação de um número muito grande ou muito pequeno, nós conhecemos ela como notação científica. Em alguns casos, ela também é conhecida como potência de 10. Mas, basicamente, é o uso de um conteúdo lá da matemática, que a gente chama de potenciação. A gente faz uso de parte desse conteúdo para representar números muito grandes ou muito pequenos. Por exemplo, o tamanho da medida do universo observável em metros aqui supera as 30 casas, né? Decimais. Então, temos decimais não, temos 30 algarismos, mais de 30 algarismos para representar o número. No caso do tamanho, da quantidade de prótons que o universo tem, nós temos para mais de 60 algarismos representando esse número. Então, são números inviáveis para a gente fazer qualquer tipo de cálculo ou fazer qualquer tipo de estimativa. Portanto, nós precisamos da notação científica para conseguir representar ou números muito grandes, como são o caso dessas medidas, ou números muito pequenos, como é o caso que eu citei lá do vírus, do tamanho de um vírus, que é um número muito pequeno e vai envolver aí algumas casas decimais, algumas delas entre 8 e 10 casas decimais depois da vírgula. Então, são números que realmente, tanto os números grandes como os números pequenos, são números ruins de serem de lidar, né? Você conseguir fazer qualquer tipo de cálculo e se comunicar também, né? Quando você fala que o tamanho de um vírus pode ser tipo 0,00000000001 metros, essa informação ela não fica tão fixada na sua cabeça, né? Você não consegue fazer você não consegue ter uma noção de tamanho muito precisa. Já com a notação científica, essa coisa fica um pouquinho mais clara, a gente consegue ter certa noção do tamanho das coisas. Ou, para o caso de nem ter uma noção tão clara do tamanho, a gente consegue perceber que aquela coisa é muito grande ou muito pequena e consegue enxergar a quantidade de números que contém aquele negócio. Vocês viram que quando eu estava olhando aqui o material, até dificuldade de contar quantas casas decimais eu tive, né? Principalmente o número de prótons. Por quê? Porque são muitas casas, a chance de você se perder em algum cálculo, ou até em uma simples contagem de números, a chance de você se perder é muito grande. Então, fica muito mais fácil, muito mais simples para a gente, a partir de agora, tá? Em física, em alguns conteúdos de química, até em biologia, usar dessa notação científica. É algo simples, tá? Por hoje, nós vamos entender como nós podemos transformar um número qualquer em notação científica. É isso que a gente vai fazer, pelo menos agora, de início de conversa, tá? Ou seja, a gente vai pegar alguns números aqui
e vamos começar a transformar esses números para notação científica, para que a gente possa, então, a partir desse, entender como se transforma esse número, como é que a gente pode pegar coisas muito grandes ou coisas muito pequenas e representar em valores que são possíveis, né, de serem entendidos com mais clareza, né? Então vamos lá, vamos para alguns valores. Eu vou usar o quadro aqui, vocês me permitam isso, e eu vou fazer, vou pegar alguns números quaisquer aqui, são números que eu coloquei no material que eu vou enviar para vocês, vai ficar disponível para vocês também. Esses números, eles vão servir para a gente ter uma base de como é que eu transformo um número em notação científica, ou seja, como é que eu faço para pegar um número muito grande ou um número muito pequeno e transformar em notação científica. Vamos para alguns exemplos aqui, tá? Lá no material eu coloquei alguns, vocês vão ter alguns exercícios também para praticar, tá? Podem ficar tranquilos, coisa muito tranquila, muito simples. Mas para início de conversa, tá? Só para a gente conseguir entender melhor e visualizar melhor essa ideia, essa coisa de notação científica, só para que vocês tenham calma aí, né? Não precisa se preocupar em copiar nada agora, tá? A aula vai ficar disponível, você pode voltar, copiar alguma coisa, você pode printar depois da tela, você vai fazendo ao seu gosto aí, tá bem? Então vai ficar salvo, você já sabe, não precisa se aperrear muito, presta mais atenção, tá desfocando um pouco, presta mais atenção agora, depois a gente, às vezes dá esse probleminha, tá? Dá uma desfocada pela distância, que eu fico variando um pouco aqui. Mas presta mais atenção agora para você conseguir entender. Então, a ideia é assim, ó. Qualquer número muito grande ou muito pequeno, eu posso transformar esse número em notação científica seguindo um padrão estabelecido pela ciência, né? pela matemática, junto com a física e outras ciências também usam, como disse a vocês. Que padrão é esse? Esse padrão de notação científica fica assim, ó. O número que você quer transformar em notação científica, ele passa a ter uma cara específica, ou seja, ele passa a ter um formato específico, tá? Que você precisa escrevê-lo. Então, eu vou lhe dar uma ideia aqui. Eu vou colocar aqui em cima um padrãozinho que você vai ter que fazer, para depois a gente conseguir passar esse número ou esse valor para a notação científica. Como é que fica a história toda? Um número de notação científica, ele tem essa cara daqui, ó, tá? Esse é o formato que ele fica. Ele fica assim, ó. O número fica x, estou colocando x aqui de maneira geral, tá? X, ele fica seguido de uma base de 10, elevado a um expoente que a gente vai chamar de n aqui. Então, o número passa a ter esse formato aqui, x vezes 10 elevado a n. Poxa, professor, como assim? Por que um número fica x vezes 10 elevado a n? Você já vai entender. E esse x, ele precisa também ter um padrãozinho. Ele não é ele é um número que fica entre 1 e 10. Calma lá que eu vou explicar. Ou seja, esse número é somente, ou pode ser somente, para a coisa ficar mais simples e mais enxuta, o número que você pegar, uma medida muito grande ou muito pequena, vai ter que entrar nesse padrão aqui, ó. Esse número x vai passar a ser um número que pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,1, 9,2, 9,9, não pode chegar a ser 10, ou seja, esse número x é um número entre 1, ou seja, ele é maior ou igual a 1, ou seja, de 1 em diante, e ele é menor que 10. Qualquer número menor que 10 e maior ou igual a 1 se encaixa naquilo que a gente pode colocar aqui, tá? Vezes 10. 10 é aquilo que desse 10 elevado a n, é o que eu falei para vocês que seria a potenciação, ou seja, nós temos uma base e um expoente aqui. Eu representei pela letra n, tá? Mas pode ser qualquer letra, tá? Eu coloquei n aqui para ficar mais claro. E esse n, galera, vou destacar aqui também, esse n pode ser qualquer número do tipo, né? Menos 3, menos 2, pode ser 0, pode ser 1 e por aí vai, né? Ou seja, são números
dos tipos positivos e negativos, eles só não podem ser números fracionários, né? Número tipo 10 elevado a 3,2, não pode ser, né? Tem que ser um número 3, 2, 1, menos 3, menos 5, tem que ser números desse formato. Então vamos entender como é que essa coisa acaba chegando para a gente, né? Vamos pegar a medida do tamanho de um vírus, por exemplo, né? Que é o exemplo que eu tinha trazido para vocês, ó. Primeiro, é um tamanho médio, tá? Vou até escrever aqui, é o exemplo, né? Vou colocar aqui como exemplo 1. Vou colocar de outra cor para ficar destacado, né? Que valor seria esse aqui, né? Deixa eu só copiar ele aqui. Imagina esse valor aqui, ó. Deixa eu ver quantos zerinhos tem aqui para não errar. Pronto, galera. Esse tamanho aqui, ó, que vocês estão vendo, é o tamanho médio de um vírus. 0,000000001 metro. Esse é o tamanho de um vírus. Veja, é um número ruim de se tratar, porque qualquer cálculo que eu for fazer com ele fica complicado. Enfim, qualquer referência que eu for fazer esse tamanho é chato de ser falado, vai ser difícil de se comunicar com as pessoas, para as pessoas entenderem algo desse tipo, tá? E aí, para facilitar a nossa vida, o que nós fazemos? Transformamos esse número para esse padrão aqui, de x vezes 10 elevado a n. A gente vai transformar para esse padrãozinho aqui. Vamos lá. Como eu disse a vocês, esse número precisa entrar nesse padrão. Como é que ele vai funcionar, professor? Vamos lá. Veja que esse número todo vira esse x aqui, ó. E esse x, ele tem uma cara. Que cara é, professor? Ele não pode ser um número maior que 10 e também não pode ser um número menor que 1. Portanto, tudo isso aqui vai ter que virar 1. Pelo menos 1. Você percebe que eu não posso transformar em 10, nem em 20, nem em 50. Tem que ser 1, porque olha o que a gente vai fazer. A gente vai... Vou pegar o número aqui final, tá? Ó, 1. A gente vai ver outros exemplos, tenha calma, mas para início de conversa com esse 1. Vou pegar o 1 lá do final e vou colocar ele aqui. Então, ó, todo esse número que vocês acabaram de ver acabou de se transformar nesse x aqui, ó. E lembre, olha o padrão do x. Ele tem que ser um número x maior ou igual a 1. Está igual a 1, né? Então já está no padrão. Menor que 10 também. Vezes 10. Olha o padrão aqui, ó. Você segue de uma base de 10. Ela não apareceu do nada, você vai ver já já por quê. Não vamos colocar o n aqui ainda, porque o n vai vir disso aqui, ó. A gente vai contar quantas vezes eu precisei deslocar essa vírgula até que todo esse número aqui virasse 1. Vamos fazer uma contagem? Essa vírgula tem que sair daqui e tem que chegar aqui, ó, para virar 1,0 ou virar 1. Tanto faz, né? Você poderia ter escrito assim também, ó. Poderia ter sido 1,0 vezes 10. Então, para que essa vírgula tenha saído daqui e chegado aqui, quantas vezes ela andou para lá? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ó, como é um número pequeno, ele vai ganhar um expoente negativo. Menos 9 metros. Ou seja, vou destacar aqui para vocês verem. Essa medida que eu acabei de fazer aqui, ó, tá? Essa transformação em notação científica, o número que vocês acabam de ver é o tamanho de um vírus, dado aqui no exemplo, só que agora em notação científica. Ou seja, eu acabei de transformar um número muito grande em uma coisa mais palpável. Vou apagar aqui só para ficar um pouquinho melhor de ver na imagem, né? Aqui pode ser que esse borrado atrapalhe aí. 1,0 vezes 10 elevado a 9 metros. Então, ó, tá aí. Nós acabamos de transformar um número, que é o tamanho de um vírus, em notação científica. Vamos fazer um exemplo 2 aqui? Um número qualquer? Vou colocar aqui como exemplo 2. Vou pegar uma medida pequena também aqui, ó. 0,0000025. Vejam, é uma medida pequena, também muito chata de fazer qualquer tipo de cálculo e também de comunicar essa medida para as pessoas. Então, o que a gente vai ter que fazer?
transformar mais uma vez ela no padrão de notação científica. Como é que ela vai ficar, professor? Mesmo exemplo da primeira. Esse número todo aqui vai ter que virar um número entre 1 e 10. Que número eu poderia transformar 0,00025 para ficar entre 1 e 10? Observa que é fácil a gente ver que esse número todo tem que virar 2,5. Por quê, pessoal? Ele fica com a mesma cara, ó. Aqui o 1 virou 1, né, ó. O 25 aqui vira 2,5. E por que 2,5, professor? Observa. O número x que ele vai virar, ó, tem que ser maior ou igual a 1 e tem que ser menor que 10. Portanto, não poderia ser 25. Também não poderia ser 0,25. Ou seja, a gente não poderia avançar com a vírgula um pouco mais para lá. Teria que ficar nesse padrão, ou seja, o x vai ficar maior ou igual a 1 e 1 em diante, mas tem que ser um número menor que 10. Ou seja, aqui na frente da vírgula, você nunca vai ver dois algarismos. Vai ficar um algarismo, vírgula, vários outros, por exemplo. Mas aqui sempre fica apenas um, tá? Então, todo esse número aqui virou um número x que está entre 1 e 10, ok? Aí você vai lá e coloca vezes 10. Perceba, tem sempre o vezes 10, tá? Aí é elevado a quem, professor? A quantidade de vezes que a vírgula caminhou até chegar no ponto em que o número virou x. Vamos lá. Tem que chegar aqui, né? Vamos fazer a contagem. Ó, ficou entre 2 e o 5, né? Então eu tenho que contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, meu expoente aqui também, ó, é menos 5. Menos 5 o quê, professor? Essa medida aqui não tinha unidade de medida, né? Vamos falar que ela era metro também? Então, vamos colocar metro aqui. Ou seja, esse número 0,000025 pode ser escrito em notação científica com esse formato aqui. 2,5 vezes 10 elevado a menos 5 metros. Essa é a forma de escrever números pequenos, tá? Como vocês vão ficar com a aula gravada, eu não sei se alguém quer tirar print da tela aí, mas pode ficar à vontade para fazer isso, para salvar o exemplo, mas pode voltar lá e ver. Então, vamos fazer um exemplo 3 também? Fazer um exemplo 3 e um exemplo 4, né? Mais alguns casos de números pequenos, para vocês conseguirem ver e entenderem um pouquinho melhor a respeito de como transformar números pequenos em notação científica. Vamos lá, vamos pegar um número qualquer aqui também para fazer exemplo, tá? Como eu disse a vocês, foquem em prestar atenção, porque depois vocês podem retornar na aula salva e rever o exemplo. Vamos lá, exemplo 3 aqui. Vou pegar um número assim, ó. Então, 0,000631. Como é que eu faço aí? Vamos lá. Depois de um tempo, você vai entender de maneira até bem mecânica. Eu tenho que pegar esse número e ele tem que virar um número x qualquer que fique entre 1 e 10. Eu olho para esse número e o que me vem na cabeça é que esse número vai ter que virar quanto, professor? 631, né? Só que tem que ser como, professor? Entre 1 e 10. Ou seja, a vírgula vai ter que vir para cá, ó. Esse número vai ter que virar 6,31. Aí eu vou lá e coloco vezes 10. E o n, que é o expoente, é a contagem mais uma vez. Ou seja, a vírgula chegou aonde, professor? Aqui, ó. É ali que eu tenho que colocar a vírgula para que esse número todo entre no padrão de notação científica. Vire um número entre 1 e 10. Quantas vezes eu precisei andar com a vírgula para que ela chegasse até entre o número 6 e 3? Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Ou seja, ó, negativo também, 10 elevado a menos 4. Toda vez que a vírgula caminhar para lá, pessoal, o expoente vai ficar negativo. Ou seja, quando você for transformar um número pequeno em notação científica, geralmente o expoente fica negativo. A gente vai ver exemplos de casos grandes também, para o expoente vai ficar positivo, tá? Ou seja, ó, vamos lá mais uma vez. Andei 1, 2, 3, 4 vezes, a vírgula chegou aqui. Vou deixar assim um espacinho para vocês verem. Então, 4 vezes menos 4. E esse número todo virou 6,31. Por quê, professor? Porque ele tem que ficar em um número entre 1 e 10 para nós chegarmos na resposta, tá? Então, tá aqui, exemplo 3 de um número pequeno
para que a gente possa aprender a transformar em notação científica. Vamos para o exemplo 4 agora. Já sabe, né? Qualquer dúvida, deixe nos comentários aí também. Vamos lá. 0, sei lá, vou colocar um número grandão agora, tá? 3, 6, 9, 12, 15. Vamos lá, deixa eu ver se eu coloquei certo. Isso. Olha só, essa medida que eu acabei de colocar aí, ó, eu até tentei colocar os zerinhos mais espalhados, né? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21. Tem 21 algarismos, né? Depois da vírgula. Como eu transformo esse número para notação científica? Vamos ver lá, mais uma vez. Todo esse número aqui tem que entrar em um padrão. Que padrão é esse, professor? É o padrão de notação científica, em que esse número grandão aqui vira um número x, de forma que esse número x fique entre 1 e 10. Eu olho para esse número e vejo que ele vai ter que virar 1,60, 1,6, né? Eu vou colocar 1,6 aqui para a gente simplificar a coisa. Então, ó, fica 1,6, 1,60 vezes 10. Sempre, ó, pega o número, leva a vírgula até o local que a gente sabe que o número vai ficar onde, professor? Que o número vai ficar entre 1 e 10. Veja que eu não posso colocar a vírgula depois, que senão o número vira 16. 16 é maior que 10, não pode. Não posso colocar a vírgula antes, porque ficaria 0,16 ou 0,160. Seria o que, professor? Menor que 1, né? Então também não pode. Lembra, tem que ficar entre 1 e 10. Mesma coisa aqui, ó. Eu não podia ter parado a vírgula antes, porque senão ficaria menor que 1. Eu não podia ter parado a vírgula depois do 3, porque aí ficaria um número maior que 10, tá? Então sempre lembra desse detalhe. O número que você está querendo transformar em notação científica tem que ficar entre 1 e 10. Ó, sempre vai ficar um número na frente da vírgula. Aqui pode ficar alguns, né? Ó, um número na frente da vírgula, aqui pode ficar alguns. Mas sempre na frente fica um número apenas. Então você percebe que ficar um número apenas na frente da vírgula já é entrar nesse padrão aqui, ó. Ficar entre 1 e 10, tá? Então, ó, vimos que esse número todo eu tenho que levar a vírgula até aqui, ó, entre 1 e 6, então eu vou lá e reescrevo embaixo 1,6, 1,60. Eu vou tirar o zero aqui, tá? Porque tanto faz colocar ele aqui nesse caso. Então fica 1,6 vezes 10, ó, sempre coloco 10. Quem é o n da nossa questão aqui, do nosso exemplo 4? A gente vai ter que contar, ó. Lembrem que vocês não contam zeros, tá? Vocês contam quantidade de vezes que a vírgula andou. Então vamos pensar aqui, ó. Aqui já foi 3, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, opa, 19, ó. Então ficou menos 19 no nosso expoente aqui. Galera, esse valor que eu acabei de colocar para vocês aqui é o valor que nós conhecemos como a carga elétrica elementar. A gente não vai ver isso na primeira série, pelo menos não agora, tem uma referência a ele, vai ver mais na terceira série do ensino médio, mas essa é a carga que um elétron tem, se for negativa. Se for positiva, é a carga que um próton tem, a carga elétrica, aquele que ele consegue carregar de energia elétrica mesmo. Então, vejam, nesses 4 exemplos nós podemos ver como transformar um número pequeno em notação científica. Peguei um número qualquer, fiz ele entrar nesse padrão aqui. Lembrando, ó, que para números pequenos a vírgula caminha para lá, e o fato da vírgula caminhar para lá faz o expoente ficar negativo. Nos próximos exemplos aqui, que eu vou fazer com números grandes, a vírgula vai caminhar para cá e o expoente vai ficar positivo, tá? Vamos ver esse exemplo agora, tá? E aí, mais uma vez, qualquer dúvida que aparecer, deixa no comentário aí para a gente poder identificar essa dúvida e responder a vocês, tá? Vamos lá, vamos para mais esses exemplos que eu vou fazer aqui. Vou chamar eles de exemplos 5, 6, 7 e 8, tá? Que são 4 exemplos de números grandes, tá? Vamos lá.
Exemplo 5. Agora tem um número grande, tá? Eu tinha citado para vocês aqui, por exemplo, né, o tamanho do universo observável. Eu não vou colocar um número tão grande assim, porque vai ficar até difícil de escrever aqui. Mas vamos escolher um número qualquer aqui muito grande, tá? Para que fique mais fácil a gente conseguir lidar com ele aqui. Então eu vou escolher um número assim, ó. Então esse número aqui, 700 mil, ainda é um número relativamente fácil de se lidar e de fazer alguns cálculos. Mas eu ainda posso simplificar esse número para que ele fique ainda mais fácil de ser visualizado para alguns casos. Por exemplo, o que eu vou ter que fazer com ele, professor? Mesmo procedimento de um número pequeno. Eu vou ter que pegar todo esse número e fazer ele virar um número x de forma que fique entre 1 e 10. Você já olha para o número, eu acho que agora vocês já estão fazendo de maneira mais mecânica aí mentalmente. Você olha para o número e vai ver que todo esse número aqui, tá? 700 mil, vai ter que virar 7,0 ou simplesmente 7, caso queira, né? Caso seja o caso. Então, ó, todo esse número em que a vírgula está no final, quando a vírgula do número não aparece, ela significa que está lá no finalzinho, tá? A gente omite porque em alguns casos não é preciso mostrar ela, por questões de precisão. A gente vai ver melhor isso depois, quando a gente estiver falando de algarismos significativos. Mas a vírgula está lá no final quando ela não aparece. E eu vou ter que deslocar essa vírgula até onde, professor? Até uma posição, ó, em que esse número todo fique um número entre 1 e 10. 7 é o único número possível para que todo esse número aqui, 700 mil, entre nesse padrão notação científica. 7 vezes 10. Quantas vezes a vírgula andou? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Expoente positivo, porque a vírgula andou para cá. Então, esse número 700 mil pode ser escrito como sendo 7 vezes 10 elevado à quinta potência. Ou 7 vezes 10 elevado à quinta somente, tá? Esse é o nosso exemplo 5 de um número grande sendo transformado em notação científica. Exemplo 6. Vamos colocar algum outro número também. Nesse caso aqui eu vou colocar um número específico, né, que é o que nós conhecemos como sendo aproximadamente a velocidade da luz em metros por segundo, unidade de medida de velocidade. Vou colocar aqui, ó, o valor dela. Eu estou colocando separadinhos os zeros, né, para ficar mais fácil quando você visualizar isso e contar melhor. Não vou colocar aqueles pontinhos não, porque pode ser que confunda você aí com multiplicação, melhor não, né? Então, ó, essa daqui, pessoal, ó, é a velocidade da luz no vácuo. Na verdade, é a velocidade de qualquer onda eletromagnética. As ondas de raio também se propagam assim, com essa velocidade, além da luz, né? Algumas formas de radiação também, né, se propagam nessa velocidade. Isso no vácuo, tá? Na ausência de matéria. Aqui na atmosfera, em regiões em que há matérias, né, que ditas, abre aspas aí, transparentes à luz, transparentes às ondas, né, que permitem a passagem, essa velocidade é um pouco menor, tá? Então, olha para esse valor, é um número grande, né? Muitas vezes difícil de ser comunicado, e muitas vezes difícil de fazer qualquer tipo de cálculo com ele. Para facilitar, o que eu faço? Transformo ele para o padrão notação científica. Como é que eu faço isso, professor? De novo, eu tento fazer com que todo esse número aqui vire um número x que fique entre 1 e 10. Então, você já sabe como é que vai ficar? Vai ficar a vírgula do número já está no final, ela sempre está lá, mesmo que ela não apareça, mesmo que ela seja omitida, e ela vai ter que ser levada até aqui, ó. Então, esse número fica quem, professor? Fica 3,0 ou 3. Vou colocar o 3,0. 3,0 vezes 10. Olha lá, ó. Todo esse número virou um número entre 1 e 10, está correto. É a única posição que a vírgula poderia ficar para que o número entrasse no padrão notação científica. Eu sigo vezes 10. E o elevado a n é o quê, professor? Mais uma vez, é a contagem de vezes que a vírgula sai de onde estava inicialmente até onde ela deve ser colocada para que o número entre no padrão. Então, quantas vezes ela andou para isso? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 3,0 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Estou colocando unidade de medida nesse porque tinha, né? No anterior era um número qualquer, tá?
Então, ó, essa daqui é a conhecida velocidade da luz. Só que agora escrita em notação científica. Certo? Exemplozinho para a gente conseguir entender. Vamos para mais 2 exemplos de números grandes para a gente conseguir entender um pouquinho antes da aula acabar? Vamos ver. Professor, é a mesma coisa se eu colocar o 3,0 ou só o 3, né? Exemplo 7 agora, tá? Qualquer dúvida vocês podem digitar aí no chat, tá? Exemplo 7. O número 255, professor. Como é que eu consigo transformar esse número, que é grande, é maior que 1, né? Bem maior que 1, então é um número que a gente vai considerar grande aqui. Como é que eu transformo ele, professor? Mais uma vez. Ele tem que entrar nesse padrão, então esse número tem que virar um número x, né? Ó, que fica entre 1 e 10. A vírgula dele está aqui no final, eu faço ela chegar aonde? Aqui, professor. Então o número fica 2,55. Vezes 10. Elevado a quem, professor? Quantas vezes a vírgula andou? Uma vez, duas vezes, então 10 elevado a 2. Acabou, morreu a questão aqui, ó. Facinho, como vocês estão vendo aqui, esse número fica 2,55, 10 elevado ao quadrado, 10 elevado a 2. Sim, sobre colocar 3,0 ou 3 somente, galera, é o seguinte, depende muito de como a gente fez a medida, tá? Em alguns casos, vai ser necessário mostrar o 3,0. Mas pode ficar tranquilo que nos exercícios que eu vou passar para vocês, e na maioria dos exercícios que vocês forem fazer, em qualquer outra coisa que vocês forem estudar, né, você pode simplificar. Ao invés de colocar 3,0, pode colocar só o 3 mesmo. Ao invés de colocar, lá no caso daqueles 700 mil, né, pode colocar só o 7, né? Vai depender muito do tipo de medida que tenha sido feita. Alguns casos, galera, a questão pede para você que você transforme a notação científica com uma certa precisão, ou seja, você vai ter que deixar tantos algarismos significativos, a questão vai dizer isso para vocês, tá? E vocês vão saber identificar melhor. Mas por hora a gente está fazendo de uma maneira mais genérica, ou seja, para a gente aqui a gente pode simplificar e colocar só o 3 mesmo, beleza? 3 e 3,0, de uma maneira geral, né, de uma forma mais resumida, são a mesma coisa, tá? Só que se eu colocar só 3, é uma medida menos precisa do que a medida 3,0. A gente vai ver isso mais para frente numa aula de algarismos significativos, beleza? Mas por hora, vocês podem usar qualquer um, 3 ou 3,0, tá? Por hora. Vamos para o último exemplo antes de acabar a aula. Exemplo 8. Agora eu vou pegar um número grandão, certo? Para a gente fechar o último exemplo. Tá aí, ó. Esse número, diferente dos demais, ele já tem mais algarismos aqui que vão estar envolvidos na medida. Mas nada de problemático, a gente vai conseguir fazer essa transformação também muito tranquilamente. Mesma coisa. Faça esse número todo virar um número x que fique entre 1 e 10. Como é que ele vai ficar, professor? Eu já sei, a vírgula dele está no final e eu tenho que trazer a vírgula dele para uma posição que todo esse número fique maior que 1, mas também fique menor que 10. Então, a única posição possível é onde? Aqui, ó. Então, esse número vira 2, aqui que está o detalhe, ó. Vai ficar como, professor? 2,361 vezes 10 elevado ao expoente. Daqui a pouco a gente debate isso, mas olha só. Coloquei tudo, né? O número ficou 2,631, está maior que 1, está menor que 10, então entrou no padrão. Vezes 10, vamos contar a quantidade de vezes que a vírgula andou para que ele entrasse nesse padrão. Uma vez, duas, três, quatro, 5, 6, 7, 8. 8 positivo. Como não é uma medida sem nenhuma unidade, a gente vai deixar só assim. Observam esse detalhe interessante, né? Essa medida aqui, galera, ela pode ser representada de maneira diferente. Eu poderia ter escrito assim, ó. Simplificadamente, eu poderia ter escrito assim, ó. 2,3610 elevado a 8. Ou ainda eu poderia ter escrito assim, ó. 2,410 elevado a 8. Você percebe que nesse último caso aqui, ó, eu já fiz um arredondamento, né?
Então vejam, algumas questões vão pedir no enunciado delas, né, o arredondamento. E sem até falar de questões, na vida prática, professor, eu posso arredondar? Bem, esse arredondamento vai depender do tipo de medida que você está fazendo. Por exemplo, se isso aqui fosse uma medida, tá? Não é o caso, mas se ela fosse uma medida de um medicamento, em que a gente precisasse dar a alguém aquela quantidade exata, 2,361 de algum medicamento, a gente poderia arredondar? Não, que aí o medicamento poderia ou não fazer o seu efeito ou fazer mal. Então veja que para um medicamento, por exemplo, né, um exemplo simples aqui, seria um problema arredondar a medida. Mas em outro caso, se isso aqui fosse uma medida em metros, por exemplo, arredondar para 2,4 não seria um problema, porque esses centímetros a mais ou a menos aí, veja que é muito grande, né? 2,361 elevado a 8, se fosse em metros, era uma medida tão grande que esse arredondamento não faria muita diferença no nosso caso, tá? Mas, por exemplo, para um medicamento faria diferença, para uma medida em metros, não. E outra, depende muito da precisão que eu estou querendo. Por exemplo, né, se isso fosse uma medida de uma peça que coubesse exatamente no lugar, não pudesse ser nem maior nem menor. Quando eu fosse fazer os cálculos do tamanho dessa peça e enviar para alguém que vai produzir, por exemplo, né, falando aí de aplicações de engenharia, será que eu poderia arredondar esse valor? Não poderia. Por quê? Porque se a peça exige para a gente, né, se a peça que eu estou construindo para colocar em determinado lugar precisa ter exatamente aquele tamanho, eu não posso arredondar valores para mais, por exemplo. E também não posso arredondar valores para muito menos, porque aí a peça ficaria folgada, né? Mas, obviamente, tudo vai ter uma margenzinha de erro. Você deve ter visto isso aí, por exemplo, em algumas coisas da sua vida. Você compra 2 objetos em algum supermercado, em alguma lojinha aí, você compara os 2 objetos, você vê que um deles é um pouquinho maior que o outro, né? Então, tudo foi usado uma fórmula como padrão, ou algumas formas como padrão. Mas, às vezes, elas têm desviozinhos lá, pequenos detalhes. Mas, de maneira geral, galera, essa é a maneira de fazer, e aqui seria uma maneira simplificada, e aqui seria uma, né, arredondada, e aqui uma maneira arredondada. Vai depender da questão por questão vai pedir para vocês. Por exemplo, a questão poderia dizer assim, ó, transforme esse número em notação científica para que ele fique com apenas 2 algarismos significativos. Seria assim, ó. Para que ele fique com 3 algarismos significativos. Para que ele fique com 4 algarismos significativos. Está aqui. Mas eu vou dar detalhes maiores dessa parte de algarismos significativos na próxima aula, tá? Galera, então eu vou ficando por aqui hoje, tá? Nesse momento. Vocês vão poder rever essa aula várias vezes, como disse a vocês. Podem assistir depois e, caso apareça alguma dúvida quando você estiver assistindo, você vai lá e comenta lá ou no Google Class, quando essa aula vai estar lá, ou comenta lá no YouTube, onde ela vai estar daqui a pouquinho, certo? Abraço, fique com Deus e até a próxima, tá, galera? Valeu!